Ok, então, na aula de hoje a gente vai começar vendo alguns conceitos básicos que a gente precisa para realmente começar a fazer algoritmos e programas, tá? Naquele ritmo bem devagar que a gente tem que começar aprendendo umas coisas bem mais básicas antes de sair fazendo qualquer coisa primeiro. Bom, lembrando do nome da disciplina, né, que é processamento da informação, e ontem a gente viu lá os objetivos, sempre tinha alguma coisa relacionada com manipular informação, entender informação de alguma forma. E, de fato, informação, né, e dados são coisas que os computadores precisam para trabalhar, é a matéria-prima deles, para eles poderem fazer o que eles fazem, né? Eu coloquei aqui uma pequena coisa para a gente diferenciar o que é dado do que é informação, né? Então, dado é, por exemplo, a data 25 de dezembro, se eu falo, ela é um dado. Se eu coloco a informação de que é Natal, né? Então, isso realmente ganhou alguma coisa. Agregou alguma coisa, né? Mas a gente está querendo manipular esses dados, essas informações nos computadores, né? Então a gente vai ver que basicamente qualquer computador, né, vai manipular essas informações a partir de 4 tipos básicos. E qualquer coisa que a gente for tentar armazenar no computador e manipular ali, vai estar em cima desses 4 tipos básicos, tá? A gente vai trabalhar muito com eles. Eu até comentei ontem, olha, a gente lá para frente do curso vai ver vetores e matrizes, que também são, de certa forma, tipos, formas de agrupar dados, mas tudo em cima desses 4 aqui, tá? Então, esses 4 aqui são realmente os mais importantes. E qualquer linguagem de programação vai ser capaz de manipular esses 4 tipos aqui também, certo? Então, de forma geral, a gente pode mexer com inteiros, né? Literalmente o que a gente conhece por um número inteiro é o que é o que eu estou chamando de inteiro aqui, tá? Então, números positivos e negativos também. Números reais, né? Então, que envolve números inteiros, mas também envolve números com casas decimais aí. Tipo caractere, e aí a gente está falando de qualquer símbolo, né? Algum número entre 0 e 9, alguma letra maiúscula, alguma letra minúscula, e caracteres especiais também, né? A gente é um caractere aqui. Aqui é um espaço, né? Não é um erro. O espaço também é um caractere, tá? Quando a gente tem uma quebra de linha, né? Então, aqui, por exemplo, existe uma quebra de linha. A gente não vê, mas esse é um caractere também, tá? Então, tem vários caracteres mesmo que a gente coloca aqui nessa caixinha de caracteres. E tem o tipo lógico, que são informações que podem ter 2 estados. Por exemplo, verdadeiro ou falso, são 2 estados, 0 ou 1, sim ou não, ligado ou desligado, tá? A gente vai ficar usando só verdadeiro ou falso, tá? Qualquer coisa que pudesse ser representada por 2 estados, a gente vai dizer que é do tipo lógico, e em geral a gente vai usar verdadeiro ou falso para isso. Beleza? Então, em cima desses 4 tipos básicos, a gente consegue fazer qualquer coisa, certo? Armazenar qualquer tipo de dado aí. Uma coisa que a gente vai convencionar aqui é que quando a gente estiver falando de caracteres sozinhos e for importante, por algum motivo, tratar desses caracteres sozinhos, a gente vai colocar eles entre aspas simples, tá? Então, por exemplo, ficaria bem claro se eu fizesse isso aqui, que tem um espaço ali, né, que é o caractere espaço. Se a gente não colocasse essa marcadora em volta, né, talvez a gente não conseguiria ver o caractere espaço. Caracteres aglomerados, então quando a gente junta vários caracteres, a gente chama de strings, tá? E aí a gente vai representar entre aspas duplas. Então, por exemplo, um nome aí, ou mesmo uma frase inteira, também é uma string. Uma única, essa aglomeração toda de caracteres entre duas aspas duplas, né? É uma única string. Por mesmo parte seja uma frase, né? Que tenha, porque afinal de contas o espaço é um caractere aqui que só está ali no meio. É um monte de caractere aglomerado.
Strings, pausa para um disclaimer aqui, strings não são exatamente tipos básicos, né? Eu coloquei lá no último slide os 4 tipos básicos. String é só uma forma de aglomerar esses 4, porque não é tipo básico, porque tem várias linguagens de programação que não consideram strings do tipo básico. Você tem que construir strings de uma forma um pouquinho mais esperta. Mas tem várias também que conseguem lidar facilmente com strings, e é o caso de Python, tá? Então, por isso que eu estou usando aqui, abusando um pouquinho, né, do que em geral as pessoas consideram como tipos básicos e colocando string no meio da caixinha também, porque com Python vai ser fácil. A gente vai ver mais para frente o que tem por trás das strings mesmo em Python, tá? Mas por enquanto considerem aí que é fácil criar coisas, criar palavras, criar frases no que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, essa palavra string vai aparecer bastante para a gente. Então tá, a gente tem esses tipos básicos aí e tem algumas formas de representar esses tipos, as coisas que estão nesses tipos, tá? Então tem duas basicamente aqui. A primeira é representação de forma constante. Constante é qualquer dado que não pode sofrer variação durante a execução do algoritmo, né, do programa também. Então, por exemplo, um número já, né, eu coloco ali esse número, o 4, 4 aqui sempre vai ser 4, né? Strings também, se você criou lá uma string, ela vai ser constante. Se você escrever um caractere, ele é constante. Se você escrever um número real, ele é constante. Um dos valores que um tipo lógico pode assumir que é o verdadeiro é algo constante, tá? E variável é qualquer dado que possa ser alterado em algum momento. E a gente está acostumado a mexer com variáveis de vidas passadas aí, né? A gente não precisa ver agora o que é uma variável. Então, vocês já viram várias fórmulas nos cursos de matemática, de física e química que envolviam variáveis lá. Então, IR ao quadrado é a fórmula para a área de círculo. E R é uma variável. Qualquer valor de R, né, que é o raio que você colocar aqui, essa fórmula vai valer, vai fazer sentido, né? Então, R é um valor que pode variar aí. Se eu simplesmente pego uma equação, tipo 45x ao quadrado menos 7x mais 3, x é uma variável. Posso colocar qualquer valor ali no lugar de x, esse negócio vai fazer sentido, né? Base vezes altura sobre 2 também é uma fórmula que faz sentido, e também base é algo que pode variar, altura é algo que pode variar, certo? Então, tem essas duas formas de representar dados aí nos algoritmos e nos programas também. Constante, então, é constante, não tem muito mais o que fazer sobre isso, mas variáveis tem vários detalhezinhos aí que a gente ainda precisa ver, tá? Então, como variável é algo que pode variar, ela precisa receber um nome ali, que nem eu apresentei para vocês, o R, o X, né, B. E esses nomes das variáveis a gente chama de identificador da variável, tá? E existem algumas regras sintáticas, então lembra que eu comentei dessa palavrinha de sintaxe ontem, rapidamente, né? Mas a gente está falando aqui de regras de escrita, regras da forma como elas podem ser escritas. Eu não é qualquer coisa que pode virar um identificador, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. Então, eles sempre devem começar por um caractere alfabético, né? Uma letra de A a Z, maiúscula ou minúscula, não tem problema, mas tem que ser uma letra, um caractere alfabético, aliás. Depois pode vir qualquer coisa, só não pode vir caracteres especiais, exceto pelo underline aqui. Né? Então, a gente pode ter aqui alguns exemplos, né? Nome com N maiúsculo no início, média, nota, raio com letra maiúscula no início ou letra minúscula, só um R, só um X, né? Pode ter, eu não coloquei nenhum exemplo, mas o underline seria nome underline completo, por exemplo. Isso aqui é um identificador também, né? Então, nossas variáveis podem ter esses nomes aqui, basta seguir essas duas regrinhas ali. Por que tem essas regras para a gente criar identificadores? Porque lembra que qualquer programa que você qualquer código que você for fazer, qualquer linguagem de programação que seja, vai ter um outro programa que vai vir ler aquilo e transformar lá no código de máquina, né? E
não parece, não é tão fácil quanto parece. Vir um outro programa para ler o seu texto e transformar isso num programa para o computador. Então, ele tem que ter algumas regras para que ele possa realmente ler aquele texto que você escreveu e entender, realmente isso aqui é um programa, né? Então, é só por isso que a gente tem que seguir essas regras para facilitar este outro, que é o compilador ou o interpretador, né? Este outro carinha vir e ler o nosso texto e transformar isso num programa de fato. Por isso que tem que ter essas regras e a gente precisa segui-las. Essas regras que eu estou dando para vocês aqui, tudo isso que eu estou falando, eu estou falando de forma geral, para algoritmos, de forma geral, tá bom? Os algoritmos que a gente vai estar escrevendo. Eu não estou falando de Python hoje, não vou falar de Python hoje. A aula de Python é amanhã. Hoje eu estou falando de algoritmo, que é para vocês entenderem essa questão de eu estou querendo resolver problemas, então eu não preciso falar aqui para vocês como é que o Python vai agir, porque não é o nosso foco aqui hoje ainda, tá? Toda vez que você estiver escrevendo o seu algoritmo, procure dar nomes identificadores expressivos para suas variáveis, né? Então, tudo bem, na fórmula do π raio ao quadrado, usar um Rzinho é ok, porque a gente está até acostumado com essa fórmula aqui, né? Se tu escrever outra coisa, até pode ficar estranho. Mas evite usar, por exemplo, x quando você está querendo representar uma variável que vai guardar o nome de alguém, né? Então, por que X? Porque não chama de nome, né? Então, a ideia é assim, você não ficar escrevendo um textão no lugar do identificador, mas também não escrever algo que um X ali, né? Se você poderia usar algo um pouquinho mais representativo. Essas informações das variáveis, elas são guardadas na memória de um computador. Então, aqui, parece estranho que eu fico falando para vocês, olha, vamos falar de algoritmos e não importa computador, porque eu não vou, a gente não vai estar mexendo com linguagem de programação agora. Mas é aquilo que eu também falei, em algum momento eu quero passar o meu algoritmo para um computador. Então, a gente precisa comentar um pouquinho, sim, dessa relação do que a gente está fazendo com os computadores. Por mais que eu não esteja pensando num computador específico, né, na hora que eu estou falando disso, ou de uma linguagem de programação específica, ainda é possível tentar fazer essa conexão. Para que as coisas que a gente está falando façam sentido, né? O que é uma variável, afinal de contas? É algo que está sendo guardado na memória do computador, tá? Então, o computador, ele tem um dispositivo ali que faz processamento, que é quem realmente executa os comandos que a gente está pedindo, né? E ele também tem um pedacinho ali que guarda a informação, né? Quando você liga seu computador de novo, seu celular, tem coisas que ficaram ali do que você tinha feito antes, né? Então, tudo isso está armazenado nessa memória. A memória, de certa forma, pode ser vista, a gente gosta de fazer esse paralelo aqui, com um armário cheio de gavetas, né? Então, agora, a diferença é que quando você abre uma gaveta, tem alguma coisinha guardada lá. A diferença é que a gente está exigindo que as coisas que sejam guardadas nessa gaveta sejam todas feitas com o mesmo material. Eu não posso ficar bagunçando e colocando, separando, guardando coisas na mesma gaveta de materiais diferentes. O nosso paralelo aqui é que esses materiais diferentes são os tipos, né? Então, eu não posso usar uma gaveta para guardar um inteiro e também uma string e também, né? Então, não dá para fazer isso. Minhas gavetas ou guardam só inteiros, eventualmente ela guarda uma string, mas é isso que ela faz. Eu posso ficar trocando o conteúdo dela, mas se a gaveta tinha um inteiro antes, ela vai continuar. Eu posso trocar aquele inteiro ali por outro inteiro só, né? Não posso ficar trocando por outras coisas de outros tipos. E tem uma forma de identificar essas gavetas, né? Porque eu não fique abrindo todas as gavetas o tempo todo para descobrir o que tem lá dentro. Então, são os identificadores ali que eu estava comentando, né? Então, a ideia das variáveis é isso, é você poder, com aquele nomezinho que você deu, com aquele identificador que você deu, acessar aquele conteúdo que está guardadinho lá. E, eventualmente, ir lá e trocar também o conteúdo que está lá, tá? A única coisa é que a gente precisa trocar por algo daquele mesmo tipo. Se você está usando aquela gaveta para guardar inteiros, está guardando o número 4 lá agora, tira o 4 de lá e coloca um 9. Tudo bem, o 9 é um inteiro também, né? Tudo bem, gente? A questão aqui é que a gente
para poder usar uma variável, a gente precisa definir elas primeiro, né? Então, a gente tem uma sintaxe também, que é um jeito certinho de escrever como que estou declarando essas variáveis. Então, a ideia, essa forma é você escrever qual é o tipo dela, 2 pontos, e segue uma lista aí das variáveis que você vai querer. Pelo menos uma você vai ter que colocar ali, senão você não precisaria declarar. Então, por exemplo, no meu programa aqui, no meu algoritmo, aliás, eu vou querer em algum momento usar uma variável com identificador x, e em algum momento eu também vou precisar de uma variável idade. Então, tá aqui, inteiro, 2 pontos, x, vírgula, idade. Faz sentido, né, guardar a idade, que se eu estou querendo guardar a idade de alguém, usar alguma informação relacionada à idade, que ela seja um inteiro, né? A idade das pessoas são números inteiros. Se eu quiser usar algum valor, armazenar algum valor de alguma forma, valor de preço, né, de alguma coisa, faz sentido que ele seja um número real, né? Porque os preços costumam ser números reais. Um nome faz sentido que ele seja do tipo string, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu estou considerando string como se fosse um tipo básico. Então, eu quero armazenar o nome de alguém, é um monte de caractere aglomerado. Se o nome dessa pessoa faz sentido que seja uma string. Um único caractere, por exemplo, se eu quiser armazenar o dia da semana, qualquer caractere entre 1, 2, 3 até 7 facilmente identificaria um dia da semana. Não preciso guardar o nome inteiro do dia da semana. Se eu tiver na minha cabeça que o 1 representa domingo, que o 2 representa a segunda, um desses caracteres serve para me identificar de alguma forma o dia da semana. Só para dar um exemplo aqui para vocês, tá? Em uma variável lógica, por exemplo, poderia ter o nome resposta, porque ela tá ali porque alguém respondeu alguma coisa que é um sim ou não, né? Só tem 2 estados, só pode ser sim ou não. Tá? Essa resposta que eu estou esperando, né? Só pode ser sim ou não. Então tá ali, estou armazenando como uma variável lógica. E aí a intenção é a gente, no começo dos nossos algoritmos, colocar uma coisinha desse tipo aqui. Se você perceber que vai precisar usar essas variáveis, aí coloca lá em cima, olha, tá aqui, eu estou declarando que essa variável aqui, em algum momento eu vou precisar usar ela, certo? A partir do momento que a gente declara a variável, ela passa a existir. Então, beleza, agora eu posso começar a usar ela. Posso colocar valores lá, posso trocar de valores, posso usar ela da forma que a gente quiser. O importante é que se você declarou a variável do tipo x, ela só vai poder conter valores do tipo x. Né? Então, é aquilo que eu falei antes. A variável nome é do tipo string, ela só vai poder conter um aglomerado de caracteres. Então, não tem como ela conter outra coisa. É importante que a gente está fazendo tudo isso para poder identificar coisas, né? Para a gente poder pegar as coisas que estão guardadas na nossa memória de forma, né, da melhor forma possível. Então, não faz sentido você ter 2 variáveis com o mesmo nome, com o mesmo identificador, sendo de 2 tipos diferentes, porque você está confundindo, né? Imagina se você olha para 2 gavetas com exatamente o mesmo nome. Como é que você sabe qual é a que você realmente quer, né? Então, não faz sentido ter 2 variáveis com exatamente o mesmo identificador. Agora, a maioria das linguagens, e a gente vai usar isso nos nossos algoritmos também, é o que a gente chama de case sensitive. Então, elas conseguem entender a diferença de uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Então, se você dá o identificador nome com N maiúsculo, é diferente do identificador nome com N minúsculo. Tá? Então, aí tudo bem, aí faz sentido a gente ter 2 variáveis com o identificador nome, sendo que um deles tem o N maiúsculo e o outro não, tá? Então, se você realmente precisa usar aquele mesmo nome ou um nome muito parecido para 2 coisas, tenta diferenciar de alguma forma, com uma letra maiúscula, coloca um caractere extra, né, alguma coisa assim, mas tem que diferenciar, tem que escrever de 2 formas diferentes. No momento que a gente declara uma variável, ela passou a existir, mas ela está vazia, né? Sua gavetinha lá, não tem nada lá dentro.
Só que, a partir daí, você sabe que ela existe, então você pode começar a guardar coisas lá dentro. Então, a gente diz que as variáveis recebem valores, né? Eu já estou meio que falando isso desde antes, mas é isso. As variáveis podem receber esses valores. Quando a gente dá um valor para uma variável, a gente está fazendo uma ação chamada de atribuição. E a atribuição de valores às variáveis pode acontecer de duas formas. Seja pelo comando direto de atribuição ou por leitura de dados. Tá? O comando de atribuição, ele tem essa sintaxe aqui, né? Tem que ser escrito dessa forma. Tá aqui a minha variável, o identificador dela, flechinha, expressão. Tá? Então, o que eu estou falando? Pega o valor que está aqui, dado por essa expressão, e eu vou explicar melhor o que é a expressão daqui a pouco. Mas pega esse valor e guarda ele na minha variável que tem esse identificador aqui, tá? A flechinha acho que é uma boa forma de vocês verificarem na ordem que essas coisas estão acontecendo, né? Então é importante que eu vou olhar para essa expressão aqui, vou pegar esse valor que ela representa e vou guardar ela lá na minha variável, tá? E é importante que isso seja do mesmo tipo da variável. Então, a gente já vai começar a ver exemplos para essas coisas ficarem um pouco mais claras, tá? A execução do comando de atribuição é isso que eu acabei de falar, né? Primeiro você avalia o valor da expressão, descobre o que ela vale, e aí você atribui esse valor para a variável. Você guarda esse valor lá na variável, tá? Então, por mais que eu não falei o que é uma expressão, eu acho que a gente consegue ver um pouquinho o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho esse trechinho de algoritmo, tem 3 linhas. Primeira linha, eu declarei um inteiro, x, eu vou usar essa variável x, então. Neste momento, na primeira linha, não aconteceu nada, eu só falei para o meu algoritmo, olha, a partir daqui a variável x existe, então eu posso começar a usar ela. Na linha 2, eu estou fazendo um comando de atribuição. Eu estou falando, pega este valor que está do lado de cá, que no caso é um 5, é uma constante, né? O valor 5 está ali. Pega esse valor diretamente e coloca ele na variável x. Então, na linha 2, a minha variável x passa a ter o valor 5. Tudo bem? Então, o valor 5 aqui constante é uma expressão também, ok? Então, ainda está dentro do que eu comentei, que pode ser o comando de atribuição. Na linha 3, o que eu estou falando pega essa expressão, que é x mais 5. Quanto que vale a variável x? Vale 5. Quanto que é 5 mais 5? 10. Então, avaliei a expressão, tem o valor 10 em mãos agora, pega este valor e coloca na própria variável, na variável x. Certo? Então, esse é um exemplo, por mais que eu não tenha expressão, literalmente uma expressão aritmética, né? Coisas que a gente está acostumado a fazer, somar 2 números, tá? A diferença é que um dos números que eu estou somando nessa expressão está armazenado numa variável. Ele poderia valer qualquer coisa, né? Esse valor, eu coloquei 5 diretamente aqui, mas ele poderia ser qualquer coisa. Mas o que eu estou falando deste comando da linha 3 pega, sei lá qual é o valor que está na variável 5, pega qualquer que seja o valor que estava na variável 5. Tudo bem, ele é um número inteiro, porque eu declarei a variável x como sendo um número inteiro. Pega esse valor que está na variável x, soma com 5. Tudo bem, deu um número novo agora, coloca ele na variável x, tá? Então, agora no final desse algoritmo, a gente tem na variável x o valor 10, ok? E aí eu falei também, né, que a gente pode dar valor a essas variáveis de duas formas. A primeira é por atribuição, então diretamente com a flechinha, coloco um valor nela. Mas eu também posso colocar valores lá por meio da leitura, né? E aí a gente vai usar o comando dessa forma. Leia, abre parêntese, fecha parêntese aqui. No meio tem uma sequência aí de identificadores de variáveis que a gente gostaria de colocar valor nelas. Tem que ter pelo menos um. Você tem que ler alguma coisa, alguém vai mandar de alguma forma, né? Escrevendo pelo teclado, que seja. Vai mandar um valor para você e você vai guardar esse valor em alguma variável. E uma variável, isso aqui vale tanto para esse comando de leitura quanto para o outro, né? Ela vai ter o valor que foi atribuído nela até que outro comando de atribuição ou leitura seja feito sobre ela, tá? Então ela vai ficar com aquele valorzinho lá, quietinho, não vai mexer até que alguém mexa
por meio de atribuição de novo, né, ou leitura. Então, outro exemplo aqui. Declarei na primeira linha que eu vou usar as variáveis x, y e z. Estou precisando dessas três variáveis. Na segunda linha, eu fiz a leitura das duas. Então, né, na primeira linha, elas passaram a existir, estão vazias lá, quietinhas, esperando alguém mexer nelas. Na segunda linha, eu estou pedindo a leitura de algo, né? A primeira coisa que for lida vai ser colocada na variável x, a segunda vai ser colocada na variável y. Quando a gente tem esse tipo de algoritmo, né, que está falando leia, você inventa dois números que você vai ler para você ver o que está tentando acontecer com o seu algoritmo, tá? Então, vamos imaginar aqui que na linha 2 eu vou ler o x vale 2 e o y vale 7. Não importa quais números são, porque basta que eles sejam inteiros, tá? A variável z, o que ela tem dentro dela? Nada, porque ela está vazia, ninguém colocou nenhum valor nela, não atribuí, não fiz leitura para ela, né? Ela está inicializada, ela não foi inicializada. Então, a gente pode representar aí com, sei lá, talvez seja melhor a gente simplesmente deixar isso aqui assim. Variável z não tem nada ali ainda. Na linha 3, o que está acontecendo? Eu estou falando, pega este valor que está do lado de cá, que no caso é só o x, né? A variável, é o conteúdo, né, da variável x, e coloca este valor na variável z. Então, nesse momento, o meu x está valendo 2, eu vou pegar esse valor 2 e vou colocar na variável z. Então, agora sim, a variável z recebeu um valor, né, porque ela recebeu essa atribuição. Veja que na linha 3 eu não mexi no x e nem no y, então eles vão continuar tendo os valores que eles tinham antes. Ninguém mexeu neles. Na linha 4, o comando é de atribuição também. Pega o valor do lado de cá, no caso é só o y, e coloca esse valor na variável x agora. Então, o que está no y nesse momento é 7. Esse valor vai ser colocado na variável x. E as outras não foram mexidas aqui. Então, continua 7 na variável y e o z continua com 2. Na última linha aqui, pega o valor do lado de cá, no caso só o z, que é 2, né? E coloca esse valor na variável y. Então, o y vai receber 2. O resto não foi mexido. Então, o que esse trechinho de código, de algoritmo, aliás, está fazendo? Alguém consegue identificar o que ele vai fazer? Independente dos valores que eu dei, porque, veja, eu coloquei esses valores 2 e 7 aqui específicos para a gente entender o que esse trechinho está fazendo. Mas qualquer que fosse o valor lido de x e y, esse trecho vai agir da mesma forma. Alguém sabe? Pode falar por aqui ou pelo chat. Professora, eu não sei se entendi direito a sua pergunta, mas pelo que me consta, é um algoritmo isso, né? Isso, a minha pergunta é, o que ele está fazendo? Assim, ele tá fazendo cada uma dessas operações aqui, mas no final a gente tem um resultado, algo que resultou dessas ações terem sido feitas nessas ordens, sabe? Então a ideia de um algoritmo é sempre essa, ele vai seguir essa ordem aqui desses comandos, mas no final ele tem algum objetivo, e o Gustavo falou ali, trocar o valor de x e y. Então, a ideia, a gente vai estar sempre vendo esses algoritmos assim, e eu vou tentar sempre estar perguntando para vocês, o que esse algoritmo está fazendo? E o objetivo é justamente esse, assim, quando eu olho para esse conjunto da obra, né, o que acontece no final? O que eu posso dizer que ele fez, depois de ter feito tudo isso aqui, o que aconteceu no final das contas, né? Então, ele começou lendo x e y. Quando eu terminei de fazer essas operações aqui, no final, o que eu tenho é a inversão dos valores, né? Então, se eu comecei com o x tendo o valor 2 e y 7, no final eu vou ter o x com 7 e o y com 2. E
Essa coisa de trocar, né, valores de variáveis é muito importante. A gente vai aparecer em vários outros algoritmos e vai ser sempre desse jeito. Então, de forma geral, o que aconteceu? Eu tenho as minhas variáveis x e y com esses dois valores. Eu usei uma variável z auxiliar. Em geral, até a gente dá um nome mais representativo para ela, aux. Tá? Eu não coloquei aqui justamente para a gente... para não denunciar tanto, né, o que eu estava fazendo para vocês. A minha variável auxiliar, então, recebeu o valor de x e guardou ele lá. Nesse momento, já que o valor de x atualmente está sendo guardado lá nessa variável auxiliar, eu liberei a variável x para receber outro valor. Já coloquei o y nela direto. Qual é o valor que tem que estar no y? É o valor que estava em x antes. Mas ele está guardadinho. Apesar de eu ter mudado o valor de x, né, nesse momento, é tudo bem que o valor estava guardadinho lá na variável auxiliar. Tá? Então, o objetivo aqui desse algoritmo é a troca de variáveis. Trocar de valores, né? Trocar valores de x e y. Tudo bem? Fez sentido? Fez sim, professora. Porque ótimo. Que a questão é justamente essa aqui, olha. Eu tô mostrando para vocês com dois valores específicos, né? Mas a gente também tem que sempre ter em mente. Isso aqui tem que funcionar para quaisquer dois valores. Então, se eu digo para vocês, olha, essas três linhazinhas aqui trocam os valores de duas variáveis, mas é dois valores quaisquer. Qualquer valor que as suas variáveis tivessem, vai fazer troca só com essas três linhas aqui. Beleza, então, deixa eu... então agora vamos realmente definir aí o que são as expressões, né? Então, lá atrás, cadê? Quando eu disse, olha, identificador pode receber uma expressão, vamos ver agora o que é uma expressão, né? Eu já mostrei algumas, então a gente tem coisas constantes aqui, tem somas, né? Aqui também só tem uma variável sozinha é uma expressão também, né? Então vamos definir melhor isso daqui. Existem basicamente três tipos de expressões, tá? As constantes, como eu já comentei várias vezes ali atrás, aritméticas, né? Então, aquele exemplo que eu fiz do x recebe x mais 5. X mais 5 é uma expressão aritmética. E as expressões lógicas, que essa aqui que costuma dar um pouco mais de nó na cabeça de vocês. Importante observar que a gente vai ver agora nesse contexto de atribuição, né? De variável recebe uma expressão. Mas vai acontecer em várias outras coisas que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Em vários outros tipos de comandos, a gente vai usar expressões também. Tá? Então, é realmente essa parte aqui, por mais que eu esteja vendo no contexto de atribuição, a gente vai ver em vários outros momentos. Só que a gente ainda não viu esses outros comandos, então, né, não adianta eu ficar falando para vocês isso. Então, esse conjunto de slides aqui vai ser importante mais para frente também. Vamos começar, então, pelas expressões aritméticas, né? Porque constante é constante. Constante é um número lá que você... Olha, se eu tenho uma variável x que é inteiro, pode receber qualquer valor inteiro. Se eu tenho uma variável nome que é string, ela pode receber qualquer sequência de caracteres, entre aspas, dupla, né? Se eu tenho aquela variável resposta que é lógica, ela pode receber qualquer coisa entre verdadeiro ou falso, que são as constantes lógicas que a gente está olhando aqui, tá? Então a gente vai olhar sempre para essa constante lógica, verdadeiro e falso. Expressões aritméticas, então eu vou começar com exemplos e aí eu formalizo para vocês realmente como é que podem ser essas expressões. Acho que facilita dessa forma aqui, do que já começar com um monte de regra. Então, meu programinha aqui, meu algoritmo, né, começou declarando 6 variáveis reais. Tá? ABC, delta, x1 e x2 podem receber valores reais. A observação aqui, né, que, olha, eu estou usando esse x com um subscrito 1 pequenininho aqui embaixo, né? Isso só vale em algoritmos, tá? Você nunca vai conseguir num código, numa linguagem de programação, fazer um negócio desse. Algoritmos, a gente permite bastante coisa
que não vai fazer tanto sentido diretamente numa linguagem de programação. E até aqui já vai aparecer esse tipo de coisa. Bom, na linha 2, então, eu estou pedindo a leitura, né? Ó, faça a leitura de A, B e C. Na linha 3, eu estou fazendo este comando de atribuição, então o que eu estou dizendo? Descobre esse valor de expressão aqui, isso vai dar um número real, pega esse número real e coloca na variável delta, certo? E essa é uma expressão aritmética, eu estou multiplicando B por B, e eu estou subtraindo desse valor a multiplicação de 4 por A por X, né? Então, 4 vezes A vezes X vai dar um número, B vezes B vai dar outro, faz essa subtração, dê um único número, pega este único número, agora sim, e coloca lá na variável delta, tá? E aqui, isso que eu coloquei na frente é o que a gente chama de comentário, tá? Neste pseudotipo de algoritmo que eu estou escrevendo, eu estou colocando isso aqui como o símbolo que está representando. Olha, a partir deste símbolo, o que quer que esteja aqui até o final da linha, não vale nada. Só realmente é algo para o leitor, assim, para a gente que está aqui olhando, poder avaliar de alguma forma aqui. Né? Não é um comando, não é nada específico. Eu estou falando assim, suponha que delta é maior que zero. E aí, se vocês lembrarem lembrarem da aula de ontem, o que eu estou fazendo nessas 3 linhas é calcular as 2 raízes reais da equação a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Se o delta for maior que zero, e o delta é b ao quadrado menos 4ac, se o delta for maior que zero, de fato, a gente vai ter 2 raízes, né? Eu comentei isso aqui ontem. Por isso só que eu comentei suponha que delta é maior que zero. A gente ainda não viu ferramentas para ficar verificando, será que o delta é menor? Será que o delta é igual a zero? Tá? Então, só para fins desse exemplo, suponha que o delta é maior que zero. Sendo o delta maior que zero, então uma das raízes, que eu estou chamando de x1, vai receber este valor. Então, é uma expressão aritmética de novo, eu estou fazendo continhas, ó. Menos b, né, que é o valor primeiro aqui, mais raiz quadrada do delta, que eu já tenho um valor lá na variável delta. E isso tudo aqui está envolvido nesses parênteses aqui. Então, primeiro faz essa conta. A ideia do parênteses é falar isso para você. Ó, faz isso aqui primeiro. Tem um valor agora divide isso por este outro valor. 2 multiplicado por A. Então, é uma expressão aritmética como a gente está acostumado a fazer. As expressões aritméticas não tem nada de muito especial mesmo, não. O que eu quero comentar aqui para vocês é que, por isto aqui ser um algoritmo, e eu não estou preocupado com detalhes computacionais, eu escrevi raiz de delta. A operação de raiz quadrada não é simples em todas as linguagens de programação. Acho que em nenhuma, na verdade. Ela não é uma operação básica, digamos assim. Mas tudo bem no algoritmo, tá? Então, a ideia, isso aqui já é algo que eu sempre vou tentar ficar comentando com vocês. Num algoritmo, eu tenho muito mais liberdade em algumas coisas do que numa linguagem de programação. E aqui num algoritmo eu vou escrever raiz quadrada, porque a gente consegue, nós, lendo isso aqui, entender que é uma raiz quadrada. Mas a gente consegue depois, numa linguagem de programação, usar uns recursos extras para fazer essa operação, tá? Já eu vou comentar também do que seriam essas operações básicas ou não, tá? Aí na linha 5 a gente calcula o valor de x2, que é o menos b menos delta, dividido por menos b menos raiz de delta, né? Dividido por 2 vezes a. Tudo bem? Então, isso aqui é só para só para eu exemplificar para vocês o que são essas expressões aritméticas aí. Aqui eu tenho outros 2 exemplos que não estão relacionados, né? 2 linhas aqui que não estão exatamente relacionadas, mas, de novo, comentar, né? Então, aqui eu estou fazendo uma atribuição com uma expressão que é constante, então, o 5 mesmo, coloca ele lá na variável A. E aqui eu estou fazendo uma atribuição com uma expressão um pouquinho mais simples do que a de cima, né? Pega o mesmo valor que estava na variável A, pega o valor que estava na variável x2, soma eles. O resultado disso agora você coloca na variável A também, tá?
É uma expressão aritmética também um pouquinho mais simples, né? Então, as expressões aritméticas, veja, aqui podem envolver, né, um número multiplicando por uma constante, desculpa, uma constante multiplicando por uma variável, né? Duas variáveis, só coisas envolvendo variáveis. Então, as expressões realmente são bem fortes, assim. A gente pode fazer bastante coisa com elas. Ok? Então, agora que a gente tem uma ideia do que é uma expressão aritmética, que, como eu disse, não é muito incomum, porque a gente já está acostumado a ficar fazendo esse tipo de coisa, mas formalizando, uma expressão aritmética pode ser de uma das seguintes formas. Algum operando, isso sozinho, então, já é uma expressão aritmética. E o que é um operando? Está aqui embaixo, né? Uma constante ou uma variável. Então, uma constante sozinha já é uma expressão. Uma variável sozinha também já é uma expressão. A negação de uma variável sozinha, a negação de uma expressão já é uma. Desculpa, a negação de uma variável, né? Ou a negação de uma constante também já é uma expressão também. Então, por exemplo, a variável x recebe, o que a gente já tinha visto, recebe o valor da variável a. Isso é uma expressão aritmética válida porque a é uma variável sozinha. Ou a variável x recebe menos a. Então, eu estou falando, pega o valor da variável a, multiplica isso por menos, né? Faz o oposto aditivo lá, e aí pega esse valor e coloca na variável x, certo? Então, se a em algum momento, sei lá, recebeu o valor 5, e aí você fez x recebe menos a, o valor de x agora é menos 5, né? Ou expressões aritméticas também podem ser uma expressão, um operador no meio e outra expressão do outro lado, tá? E sendo que esse operador pode ser, então, a soma, a subtração, uma multiplicação, uma divisão, e até aí tudo bem, são as 4 operações básicas matemáticas que a gente costuma ver, mas o resto da divisão inteira, e a gente vai usar o operador mod para indicar isso, e o quociente da divisão inteira, que é o div, também são duas outras operações que a gente vai usar nos nossos algoritmos, e as linguagens de programação costumam, praticamente todas, também suportar esse tipo de operação, tá? Mais menos vezes dividir, todas elas conseguem certamente. O resto da divisão e a divisão inteira, praticamente todas também conseguem. Então, por isso que a gente está colocando todas essas 6 aqui como operações básicas, tá? Deixa eu ver se eu coloquei já exemplo aqui. Não. Mas daqui a pouco a gente vai ver mais exemplos, sim. E aí, como na própria matemática, né, quando a gente vai fazer as continhas, tem uma certa precedência dos operadores. Tem aquele que a gente olha e fala, isso aqui tem que ser feito primeiro, e aí depois o resto vai fazer mais sentido, né? A prioridade aqui primeiro eu vou fazer tudo que tiver nos parênteses, dentro de parênteses, e começando pelos que são mais internos, né? Depois, eu com certeza vou fazer multiplicação, divisão ou qualquer coisa relacionada com divisão, né? Que é essa divisão inteira aí e o resto da divisão. E por fim, só que eu faço mais e menos, né? Subtração e não. Então, que nem aqui, né? Primeiro eu vou fazer 2 vezes A, que é um parêntese mais interno. Vou fazer menos B. Depois eu vou fazer essa soma do menos B com a raiz de delta. A raiz de delta também tem que ser feito, né? Primeiro, aliás. Aí eu vou fazer a soma do menos b com ela. E aí eu vou fazer a divisão das duas coisas, né? Então tem uma ordem para a gente estar fazendo isso. Então, e também não é, se vocês perceberem, não é uma ordem bizarra, não, né? A ordem que a gente está acostumado a fazer as coisas. Uma multiplicação e divisão tem mais poder do que uma soma, tá? O importante aqui é que a gente sempre tem, na dúvida, né? Coloca parênteses lá para garantir. Olha, eu quero realmente que essa continha aqui seja feita primeiro. Qualquer empate, a gente resolve da esquerda para a direita, né? Então, por exemplo, essa expressão, 3 vezes 5 mais 1, a multiplicação tem precedência. Então, eu vou fazer 3 vezes 5 primeiro, dá 15, mais 1, 16. É diferente dessa expressão aqui, que eu coloquei um parênteses em volta do 5 mais 1. Então, primeiro eu vou resolver o parênteses. 5 mais 1 é 6, 3 vezes 6 é 18, tá? Então, parênteses aqui quebra qualquer precedência, porque ele manda, né?
E aqui, nessa expressão de baixo, a gente tem empate, porque a multiplicação e a divisão inteira estão na mesma linha aqui, né? No mesmo saco. 3 vezes 5 é 15, a divisão inteira de 15 por 2 dá 7. Se eu colocasse um parêntese aqui para fazer 3 vezes 5 primeiro, posso colocar, não vai fazer diferença, né? Eu acho que assim fica mais legível, né? Então, é só uma questão agora de legibilidade aqui, né? A importante aqui é que se você agora sim, né? Se você fizesse 3 vezes 5 divisão inteira por 2, vai dar outra coisa, né? 5 divisão inteira por 2 dá 2, vezes 3, 6, que é diferente do negócio ali de cima, diferente do 7. Beleza? A gente usa bastante, por mais estranho que seja isso aqui, né? De ter divisão inteira e resto da divisão, mas a gente vai usar bastante isso aqui. Bom, algumas observações aqui, né? Que eu até já comentei lá antes. Em algoritmos e pseudocódigo, eventualmente a gente pode usar outras operações aritméticas, como eu usei lá antes, né? Eu usei raiz quadrada de delta e tudo bem. Então, radiciação, potenciação e logaritmo são operações que não são básicas, elas não são simples de ser feitas pelos computadores, e é basicamente por isso que as linguagens de programação costumam não fornecer elas como básicas, né? Agora, soma, divisão, subtração e multiplicação, sim. O resto da divisão e divisão inteira são baseados em divisão. Então, se divisão é fácil, aquilo ali também vai ser fácil. Essas outras aqui costumam não ser simples nas linguagens de programação. Mesmo assim, em geral, a gente costuma usar no algoritmo. Tá? Então, só lembrando disso, né? A maioria das linguagens não vai suportar isso aqui como sendo básicas. Por quê? Porque elas, em geral, são mais custosas do computador, diretamente, tá? Então, que vocês... Não adianta eu ficar aqui falando para vocês como é que um computador funciona com detalhes, né? Mas tem isso, né? O computador, o centro de processamento ali dele consegue fazer algumas operações bem rapidamente. E essas operações são as 4 ali, né? Subtração, multiplicação, divisão e adição. As outras são construídas em cima dessa, né? Se vocês olharem, o que é x elevado a y? É o x que está sendo multiplicado pelo x y vezes. É que não é simples fazer essa coisa de uma vez só. Então, por isso que isso aqui não é considerado como básico, tá? Certo. As expressões, então, aritméticas, como eu disse, estão mais comuns no nosso dia a dia. Agora a gente vai começar a ver as expressões lógicas, que não são tão comuns assim. E aí, de novo, eu vou começar por exemplos, e depois eu formalizo para vocês. Então, tenho aqui um trechinho de um algoritmo inteiro aqui, né? Primeira linha a gente faz essa declaração da variável x, a partir daqui eu posso usar a variável x. Na segunda linha eu faço a declaração da variável result, então era para ser resultado, aí só para não deixar muito grande eu usei a palavra result. Né? Então a ideia é essa, vocês darem nomes que são significativos, mas se precisar, só não acho que seria legal usar um R sozinho aqui, entendeu? Na linha 2, nem a variável x e nem a variável result tem valor dentro delas. Então, vou deixar aqui assim. Na linha 3, eu falo para a variável result receber, né, um comando de atribuição, o resultado disso aqui. 4 diferente de 9. Isso é uma expressão lógica. Aliás, mais especificamente, isso é uma expressão de comparação, uma expressão relacional. Estou comparando dois valores. 4 é diferente de 9? Verdade. 4 é de fato diferente de 9. Então, o resultado de uma comparação também é um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Isso é diferente disso? Isso é maior que aquilo? Isso é igual àquilo? Isso é menor do que aquilo? Só tem uma resposta, só tem duas respostas possíveis para esse tipo de comparação, né? Ou é ou não é. Ou é igual ou não é, ou é diferente ou não é, ou é maior ou não é, tá? Então, eu estou comparando dois números, o valor vai ser verdadeiro ou falso. A expressão, então, 4 diferente de 9 tem valor verdadeiro. E é esse valor que eu vou colocar na variável result, tá? Verdade ou verdadeiro.
A variável x não foi mexida. Então, ela continua sem ter valor nenhum. Na linha 4, eu estou fazendo uma nova atribuição para a variável result e colocando nela o resultado dessa próxima expressão aqui, que também é uma comparação, né? Só que aqui eu estou fazendo uma comparação desse lado aqui eu tenho uma expressão, né? Então, primeiro eu vou somar isso aqui. Essas operações relacionais vão funcionar dessa forma, né? Eu não estou comparando 7 com 2 e depois somando com 3, porque isso não faz sentido, tá? Então, eu estou primeiro somando 3 com 7, dá 10. E aí eu estou comparando 10 é maior ou igual a 2? Verdade também, né? Então, a variável result vai ser atribuída com o valor verdadeiro de novo. Ela já tinha esse valor, mas eu acabei de atribuir o mesmo valor para ela. A variável x não foi mexida. Na linha 5, agora eu estou fazendo toda essa expressão aqui primeiro, e aí colocando na variável result, né? Então, o que eu estou fazendo agora tem uma palavrinha aqui que é um e, tá? E isso é um operador lógico. Aqui, o diferente e o maior igual é o que a gente chama de operador de comparação, né? Um operador relacional. O e, o not e o ou são comparadores lógicos. E aí eu, sinceramente, não sei se vocês viram isso, talvez em NI, né? Deve ter sido algo assim. Eu vou mostrar a tabelinha de como é que esses comparadores funcionam de qualquer forma, tá? Mas a ideia é assim, eu tenho aqui o E. Então, o que eu vou fazer é pegar o valor disso aqui, que é verdadeiro ou falso, e o valor disso aqui, que é verdadeiro ou falso. E eu vou fazer o E dessas duas coisas, né? Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, só pode ter uma dessas possibilidades. Então, vamos por partes, né? Result. Result é verdadeiro, é o valor que está aqui, né? Literalmente é o valor que está nessa variável. Então, eu estou fazendo verdadeiro. Opa, verdadeiro. E agora o resultado dessa comparação. 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 é maior do que 2? Não, né? Menos 2 é bem menor do que 2. Então, o resultado de 3 menos 5 maior do que 2, o resultado dessa operação é falso. Aí eu vou fazer isso aqui agora. Verdadeiro e falso. O E é um operador que ele só vai resultar. Ele é um operador, veja. Então, isso aqui é uma expressão. Eu quero saber o resultado dela como um todo, né? Só vai dar verdadeiro isso daqui quando os dois forem verdadeiros, né? Então, se um é verdadeiro e o outro é falso, a coisa toda vai ser falsa, tá? Então, o resultado dessa expressão aqui é falso, que é o valor que está sendo agora atribuído para a variável result. E a variável x não foi mexida ainda. E a última linha, eu estou fazendo a negação do que está dentro da variável result. Então, se o que está nela é falso, eu nego isso, vai virar verdadeiro, que é o caso aqui, né? Se fosse verdadeiro, ia virar falso. Como é falso, vai virar verdadeiro. Tá? E é isso. Terminei o meu algoritmo. A variável x nem foi utilizada, então você pode depois disso perceber, não precisava aqui, arranca essa linha fora, não usei a variável x. Terminei com o conteúdo da variável result sendo verdadeiro. Tá? Esse trechinho de algoritmo que eu coloquei aqui para vocês não tem objetivo nenhum, não. É só realmente a gente ver algumas dessas operações aqui para fazer um pouco mais de sentido o que eu vou falar agora, que é a formalização, né? De como é que essas coisas podem ser misturadas, né? Porque quando eu falei lá de expressões aritméticas, é fácil. Uma expressão aritmética é uma expressão aritmética com outra, né? Eu coloco uma soma ali no meio, alguma coisa assim. Agora, essas expressões aqui são um pouquinho diferentes mesmo, né? Não é algo tão comum para a gente. Tudo bem até agora? Qualquer coisa, dá um grito ali, gente, nas mensagens, tá? Então, formalizando, né, uma expressão lógica, ou ela é só um operando lógico, e aí está aqui definido o que é um operando lógico. É uma constante lógica, verdadeiro ou falso, literalmente a palavrinha verdadeiro ou falso, né? Uma variável lógica sozinha é uma expressão lógica também.
Ou uma expressão relacional também é uma expressão lógica. É um operando sozinho, né? Então, só para voltar aqui, isso é uma. Aliás, deixa eu. Não vou falar com isso aqui antes. Isso é uma expressão, é um operando direto, porque é uma expressão relacional, estou relacionando duas coisas, né? Isso é uma expressão relacional. Se eu tivesse feito aqui a result, se eu tivesse uma outra aqui variável, né? Vamos chamar de. Vou dizer que agora o x é um do tipo lógico, né? E aí eu faço x, recebe result. Vale também fazer esse tipo de coisa, porque o result sozinho é uma variável lógica, né? E como eu acabei de mostrar aqui, uma variável lógica é um operando válido. Essas três coisas, né, uma constante lógica, uma variável lógica, uma expressão relacional, podem ser precedidos ou não do operador não, que é o caso aqui de baixo, né? O result sozinho é uma expressão, é um operando válido, coloquei um não na frente dele, tá? Então, uma expressão lógica pode ser um cara desse sozinho, ou então um recheio, colocar um operando ali, né? E colocar em volta essas expressões. Então, expressão lógica, duas expressões lógicas em volta, com um operador no meio. Sendo que o operador é isso. E, ou não. Tá? E aí é o caso dessa. Então, isso aqui é uma expressão lógica, por quê? Porque eu tenho um e eu tenho duas expressões lógicas válidas em volta. Uma delas é uma variável lógica, a outra delas é uma expressão relacional. E uma variável lógica e uma expressão relacional são expressões lógicas válidas, tá? Então, isso é só para poder formalizar essas construções, né? Para a gente. A sintaxe delas, né? A gente não pode colocar lá 5 é maior do que 2 e. Não faz sentido isso, né? Não estou permitindo esse tipo de construção, tá bom? Por isso que a gente tem que ter essas regrinhas aqui. Aí, né, que dentro da definição do que é uma expressão lógica, eu disse que a gente pode usar o que é uma expressão relacional. Então, preciso parar aí para vocês definir o que é uma expressão relacional. E justamente são operações que fazem relação entre dois valores, né? Igual, maior, menor igual, menor igual e diferente. Então, veja que eu estou falando de algoritmos e estou usando esses operadores que a gente está acostumado a usar na vida mesmo, né? O diferente é isso daqui. Numa linguagem de programação, isso aqui não faz sentido, porque esse caractere é super especial. A gente nem tem no teclado um negócio desse, né? Quando a gente fala de caractere especial, a gente está falando algo que a gente consegue escrever no próprio teclado, tá? O símbolo de diferente não existe aqui. Então, a gente vai ver depois que na linguagem de programação eu tenho que escrever isso aqui de outra forma, beleza? E esses operadores são usados para comparar dois valores do mesmo tipo, né? Então, comparar um número inteiro com um número inteiro, um número real com um número real. Comparar uma string com outra, principalmente em algoritmos, a gente consegue, tá? Então, aqui, a string Carla é diferente da string Carla com C minúsculo. Essa é uma expressão relacional que tem valor verdadeiro, porque elas são de fatos diferentes. Tá? E toda expressão relacional é de uma dessas duas formas. Ou você tem uma expressão aritmética ou um literal, sendo comparado com uma expressão aritmética ou um literal. Expressão aritmética a gente já viu o que é. Literal é uma constante ou uma variável. Né? Então, só para ficar mais claro, eu posso comparar, por exemplo, uma expressão aritmética, 5 mais 2, comparar aqui, né, com uma constante ou com uma variável. E aí, dependendo do valor que estiver naquele momento com aquela variável, né, isso aqui vai avaliar verdadeiro ou falso, né, dependendo do valor que estiver em x. Se x for um número, se for uma variável que guarda um número 7, 8 ou mais, essa expressão vai ser verdadeira, né? Se x tiver valor menor, aí a expressão vai ser falsa. Tá? Literal é isso, né? É uma constante ou uma variável. Então, eu posso fazer esse tipo de comparação, ou eu posso comparar isso aqui com outra operação. 3 mais... Isso aqui é uma expressão aritmética. Então, eu posso comparar duas expressões aritméticas. Né?
Ok? Acho que relacional também não é para ser tão complicado, né? Porque também não é uma coisa muito absurda que a gente já viu na vida. E talvez os operadores lógicos possa ser algo que ou vocês já viram, ou vocês já esqueceram, que é o que acontece. Se você viu isso aqui em NI, certamente, não sei, vocês veem tanta coisa em NI, né, para lembrar disso aqui. Mas operadores lógicos são três, os básicos, como, né, a gente está sempre aqui falando dos mais básicos possíveis. Qualquer outro operador lógico que existe um XOR aí. Mas ele dá para escrever XOR usando esses três, tá bom? Em BM também, nossa senhora, ótimo. Não grita. Legal, você não sabia que vocês iam isso em BM, não. Joia. Então, esses três operadores são básicos, principalmente porque os outros vocês conseguem sempre escrever com eles, né? E aqui estão as tabelas verdades deles, né? Então, são operadores, né? Que nem a soma, né? É um operador. Tem um negócio aqui em volta. Quando você avalia isso, vai dar um número, né? Numa soma, por exemplo. Num operador lógico, você tem esse seu operador aqui, por exemplo, E. Você pega duas coisas em volta dele e avalia isso, vai dar verdadeiro ou falso, né? Então, são operadores também. E tem essa avaliação aí. Agora, como a nossa operadora aqui, eu vou chamar de X, né? X pode ser E ou... Não, deixa eu colocar E ou mesmo. Vai. Então, aqui a gente pode receber duas coisas em volta, né? Sendo isso aqui verdadeiro ou falso. Isso aqui é verdadeiro ou falso, isso aqui é verdadeiro ou falso, isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, só tem 4 combinações possíveis do que pode estar em volta do E, do que pode estar em volta do O. Né? Por isso que essa tabelinha só tem essas 4 linhas. Então, se em volta do E eu tenho 2 verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Qualquer outro caso é falso. Né? Então, o E eu exijo que aquelas duas coisas sejam verdadeiras. Já no caso do ou alguma delas tem que ser verdadeiras. Pode ser as duas, inclusive, né? Então, verdadeiro com verdadeiro, mas qualquer outra que tiver um das duas coisas verdadeiro vai dar verdadeiro também. E o não só faz sentido ser aplicado na frente de uma única coisa, né? Então, não um único resultado ali. Se era verdadeiro, fica falso. Se era falso, fica verdadeiro, tá? Então, a ideia é essa. Vocês lembrem, né, que faz sentido misturar essas coisas aqui. Ai, desculpa, peraí, perdi. Então, faz sentido misturar isso daqui, né, porque o resultado de uma operação de comparação é verdadeiro ou falso. O meu E espera algo que é verdadeiro ou falso. Por isso que tem essa mistura aqui, nesse momento, tá? E que nem eu falei aqui também, né, não faz sentido eu fazer 7 comparado com 2 primeiro, vai dar verdadeiro, e somar 3 com verdadeiro. 3 com verdadeiro não faz sentido, porque então não está definido, né? Por isso que aqui eu nem precisei colocar um parêntese, mas eu poderia, para deixar mais claro, que é para fazer o 3 mais 7 primeiro. Mas assim, não teria como você fazer outra coisa que não fosse 3 mais 7 primeiro e depois comparar com 2, tá? Beleza, e para finalizar os comandos básicos, a gente vai falar de entrada e saída. E a gente já viu uma parte da entrada, né? Um algoritmo, né, que a gente está construindo aqui, pensando depois nos programas que a gente vai fazer, ele até poderia trabalhar lá sozinho com alguns números que eu colocasse manualmente nele e viver a vida dele. Mas não faz sentido assim, se você não tiver se ele não tiver que ler alguma coisa, que receber alguma coisa de fora, né? Então, tem que ter esses comandos de leitura de entrada e saída aqui. Para ele receber dados, a gente vai usar esse comandinho de leia dessa forma, né? Leia, parênteses, aí coloca as variáveis ali e fecha parênteses. Para ele mostrar dados, a gente vai usar um escreva. E aqui eu já peço desculpas, porque esse aqui não é todo o formato de escreva que a gente vai ver. Então, eu poderia colocar um comando assim, escreva um texto, né? Meu nome e aí vírgula, e uma variável que guarda o nome que eu estou querendo escrever. Dá para fazer esse tipo de coisa, tá? E aquilo que eu falei, gente, em algoritmos e pseudocódigo, pode fazer muita coisa. A gente só tem que fazer sentido, tá? Então, o meu nome vem ali meu nome, né?
E aí depois eu poderia talvez colocar assim, meu nome é este, e minha idade é. E aí, vírgula, e vem a variável idade, porque ela tá guardando a idade ali, né? Idade. Tudo na mesma linha, tá? Que aqui eu escrevi grande demais. Então não é exatamente só esse tipo de coisa, né? Escreva um monte de variáveis, escreva um texto. Posso ficar misturando essas coisas também. E aí, quando a gente for ver Python amanhã, a gente vê exatamente como é que faz no Python. Eu tô querendo nessa disciplina, desse jeito que eu resolvi dar ela, né? Diferenciar a mente de vocês para vocês aprenderem algoritmos mesmo, porque é mais importante isso do que aprender Python. E não dá tempo da gente aprender Python, tem muita coisa e amanhã eu começo também. Bom, então esses são os comandos básicos que a gente precisa para começar a escrever os nossos algoritmos. Sobre como que os algoritmos executam, né? Eu já fiz alguns exemplos, então talvez já tenha dado para perceber, mas só para formalizar, né? Um algoritmo é uma sequência bem definida de passos, né? Então eu vou executá-lo bem nessa sequência mesmo, linha por linha, na ordem de cima para baixo. Eventualmente, se você pensou ali em algum algoritmo, escreveu em alguma ordem alguma coisa errada, pode ter muito problema, né? Então, isso algo muito importante. Você está atento à ordem que as coisas estão feitas, né? Depois você volta lá naquele exemplo que eu dei da troca de variáveis, né? De trocar x com y, e troca uma daquelas 3 linhas de ordem. Estragou, já não vai funcionar aquilo lá. E um computador também vai executar dessa forma. Quando a gente estiver escrevendo, em vez de algoritmos, códigos mesmo, ele vai fazer aquilo naquela ordem, tá? Então a gente precisa realmente estar treinado para, quando eu olhar para um algoritmo, entender o que ele está acontecendo, porque não adianta você chegar escrevendo um monte de coisa no seu computador, falhou, deu errado, e você vai ficar trocando de ordem ou trocando as coisas ali adoidado, porque você tem que entender o que está acontecendo. Faz com calma, olha, ele foi fazendo essa linha por linha aqui, aí é aqui que deu errado, então você tem que perceber que ali deu errado. Porque o computador só vai seguir aquela ordem, né? O computador é burro, ele foi feito para seguir ordens. Se você deu a ordem errada, a culpa é sua, não é dele. Ele fez certo, ele fez o que ele foi mandado fazer. Por isso que a gente tem que entender essas ordens aí. Então, tem essa pequena diferença aqui. Olha, eu quero que o meu programa faça tal coisa, eu quero que o meu algoritmo faça tal coisa. Uma coisa é você querer, outra coisa é o que você escreveu, né? Você escreveu é o que vai ser feito. Tá? Então, tem que ter essa certeza aí. E por isso é muito importante testar, tá? Tá aqui em letras garrafais com outra cor, testar é algo que a gente que eu vou exigir bastante de vocês. Então, se você me mandar no Discord, por exemplo, professora, meu algoritmo tá aqui, ó. Ele não tá fazendo o que eu quero. A primeira coisa que eu vou pedir sua me manda o teste que você fez aí, para eu ver que você realmente sabe o que ele tá fazendo. E aí a gente começa a discutir onde que tá o problema. E esse teste que eu vou pedir é o que a gente chama de teste de mesa, que é essa tabelinha que eu estava fazendo até agora aqui com vocês. Então, eu vou ter o meu algoritmo de um lado e uma tabelinha do outro. Vou ter uma coluna para cada variável que eu declarei e uma linha para cada linha do meu algoritmo. E eu quero que ali esteja colocado, olha, nessa linha aqui, essa variável tem esse valor, na próxima linha ela tem esse outro valor, tá? Então, isso que é um teste de mesa. Para eu ter certeza que você também sabe o que você está fazendo, eu sempre vou pedir teste de mesa para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse código. Desculpa, nesse algoritmo, né? Então, primeira linha eu declarei 2 inteiros, então eles passam a existir, mas não tem valor nenhum lá dentro deles. Até por isso que eu costumo nem colocar uma linha na minha tabela, né? Para a primeira linha. Na linha 2, a variável A recebe o valor 10. E a variável B está lá quietinha, ninguém colocou nada nela. Na linha 3, a variável B recebeu o valor 2. E a variável A não foi mexida, então está lá também o 10, continua nela. Na linha 4, a variável A recebeu uma expressão aritmética. Então, primeiro eu avalio a expressão. Quanto que é A mais B? Neste exemplo aqui é 12. Aí eu pego 12 e coloco no lugar da variável A.
E a B não foi mexida, continua lá. Na linha 5, a variável B recebe a expressão A menos B. Quanto que é A menos B? A é 10, A é 12, né? Menos 2, 10. Pega esse valor 10 e coloca na variável B, 10. E o A não foi mexido. Na linha 6, B recebe a multiplicação de A por B, né? Então, 10 vezes 12, 120, vai para a variável B e a variável A continua intocada. Na linha 7, A recebe a divisão de A por B. Então, 12 dividido por 120, e isso é a divisão mesmo, né? Esse operador aqui de divisão não é a divisão inteira. Isso vai dar 0,1. E aqui tem um problema já no meu algoritmo, né? Porque 0,1 não é um valor inteiro, né? 0,1 é um valor real. O que costuma acontecer aqui, o que eu devia ter feito, na verdade, é colocar uma divisão inteira aqui, tá? A divisão por B, por exemplo, para fazer mais sentido. Mas, já deixa eu falar algo relacionado com algoritmo, né? Desculpa, com linguagem de programação. Se isso é possível de você fazer em linguagem de programação. E aí o valor, eu vou pegar um valor inteiro ali. Tá? Zero é um valor inteiro mais arredondado, é o 0,1 arredondado para baixo, né? Então, se eu estou falando de 0,9, qual que é o valor inteiro que vai substituir esse 0,9? O zero também, tá? Então, se a minha continha deu 1,1, qual é o valor inteiro que vai substituir isso? O 1, tá? Então, eu vou colocar zero ali, tá? Só para a gente já manter esse padrão. E o B não foi mexido, 120. Beleza? Aí B recebe o valor que está na variável A. Então, B recebeu o valor que está na variável A, que é zero, e o A continua sem mexer. A recebe o valor que está na variável B. O B vale zero e o A vale zero também. Então, os dois continuam valendo zero. Escreva A, B. As variáveis vão continuar com o mesmo valor quando eu mandar escrever, mas vai aparecer na tela, 0, 0. Tá? Então é isso que este trechinho faz. Também não tem nada de objetivo nele, só para a gente revisar essa coisa de teste de mesa, né? Para eu falar para vocês isso. Hora que você me mandar um pedido de socorro, eu quero saber se você fez o teste de mesa certinho, para ter certeza que você entendeu mesmo o que está acontecendo. Outra forma que ajuda a você perceber erros, né, ou entender o que está acontecendo com o seu algoritmo é falar, explicar o que está acontecendo ali. Então, eu vou sempre estar explicando, olha, nessa linha a gente recebe A mais B, na próxima linha faz isso. Falar isso ajuda muito você a perceber erros, tá? E aí, eu sempre tenho vocês para falar, então é bem mais fácil de eu entender onde estão os erros aí. Mas se você não tem um colega, um familiar aí, sua mãe, seu pai, você pode sentar do lado dele e explicar teu código, não tem problema. Eles não precisam entender, é você que precisa estar falando. E quando você explica o que está acontecendo linha por linha, pode ter certeza que você vai encontrar um problema, tá? Então, tem uma técnica aí de programação avançadíssima que você consegue um patinho de borracha e você explica para ele, para o seu cachorro, ótimo, perfeito, para o seu cachorro, para o seu gato. Pega alguma coisa aí que você seja obrigado a explicar em voz alta o que está acontecendo. Depois vocês procuram essa técnica avançada de programação com patos, tá? E, por fim, vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar tudo isso que foi visto na aula de hoje, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mãos, tanto nessas aulas ao vivo aqui que a gente está tendo, quanto nas aulas de vídeo. Tenha um papel, um caderno, alguma coisa em mãos. Então eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês se ajeitarem e praticarem aqui com qual é tentarem fazer, né? Qual é o resultado dessas operações aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês para a gente ver a resposta. Começar só essa parte básica aqui, né? Entender o que são as operações, a ordem que elas são feitas.
E agora quem estiver assistindo a gravação disso vai ficar lá. Também tem que, quem estiver assistindo a gravação disso também tem que pegar um papel agora e tentar fazer. Esses slides eu já disponibilizei lá no Moodle, tá? Se vocês quiserem abrir para olhar, que daqui a pouco a gente vai ver. Eu vou pedir para vocês fazerem umas expressões lógicas, né? E se vocês quiserem ver as definições, tá lá já. Tudo bem aí, pessoal? Tem poucas continhas, né? Então talvez vocês já tenham tentado. Qual é o resultado de 9, resto da divisão, né? De 9 por 2. O resto da divisão por 2 é algo bem simples e bem útil, porque o resto da divisão por 2 é sempre 0 ou 1, né? Ou porque ou o número é par e ele é divisível por 2 e o resto é 0, ou ele não é. Então, o resto da divisão por 2 é algo muito útil porque ajuda a gente a verificar se o número é par ou não, tá? Então, quando a gente faz essa operação 9 mod 2, por isso que eu disse que o mod, né, o div lá, a divisão inteira, o resto da divisão inteira são úteis, porque a gente não. É a forma que a gente descobre, por exemplo, se um número é par ou ímpar. Ontem eu dei um exemplo de um código que eu gostaria de pedir para o computador. Me mostre aí os primeiros números ímpares. De alguma forma, quando eu for pedir para mostrar, um dos testes que eu vou fazer para eu poder imprimir esse número é se o resto da divisão dele por 2 vai ser 1, né? Então, o resultado dessa primeira operação aqui é 1. Nesta segunda operação, eu tenho duas continhas só, né? O que tem precedência aqui é a multiplicação. Então, primeiro eu vou multiplicar 3 por 5, daí eu vou somar o 4. Que vai dar um resultado diferente da de baixo, né? Porque aqui agora eu sou obrigada a fazer primeiro o parênteses, né? Então, 4 mais 6, 7. Daí eu multiplico por 5. 5 mais 3 dividido por 4, né? Então, 3 dividido por 4 é 0,75. Então, essa aqui tem precedência, porque a divisão vai ser feita primeiro. Somado com 5, 5,75. Né? E aqui, como eu não estou preocupado se vai ser o resultado inteiro ou não, estou usando o resultado real mesmo. E aqui não tem nenhum erro, não. Eu posso fazer esse tipo de construção, tanto num algoritmo quanto numa linguagem de programação. Então, primeiro a gente vai fazer o resultado do parênteses mais interno, menos 4. Né? O resultado de menos 4 é menos 4. Menos 4 dá mais, então o resultado desse parêntese mais interno é mais 4. Próximo parêntese aqui, né? Menos isso dá menos 4.
E menos esse negócio todo agora dá 4 de novo. Tudo bem? Né? Então, operações aritméticas a gente não costuma sofrer tanto. Próximo exercício que eu quero que vocês tentem fazer. Supondo que A, B e C são variáveis do tipo inteiro, com valores 5, 10 e menos 8, né? Então, A, B e C tem 5, 10 e menos 8. D é uma variável real com valor 1,5. D. A gente vai usar o ponto, tá? Para denotar a casa decimal aqui, em vez da vírgula, que é o que a gente está acostumado, porque as linguagens de programação, e principalmente o Python, costumam usar o ponto, então já vou deixar a gente acostumado com isso. E L é uma variável lógica cujo valor é falso. Quais são os resultados agora dessas operações? Elas são expressões, algumas são aritméticas, né? E outras são lógicas. Então, não é só aritmética, não. Para a gente não ficar muito tempo parado em silêncio, né? Deixa eu dar alguns segundos aí para vocês fazerem a primeira. Vamos por ordem. E aí eu já faço também. Então, 2 vezes A mod 3 menos C, né? Não tem nenhum parênteses aqui. A multiplicação e o mod têm a mesma precedência, então alguma coisa aqui vai ter que ser feita primeiro, depois eu faço a subtração com C. E o que vai ser feito primeiro? Bom, o que está mais à esquerda agora, né? Porque não tem como diferenciar. Então, primeiro 2 vezes A, 10. Resto da divisão de 10 por 3. Né? 3 vezes 3, 9, né? Então sobra 1. Então, isso aqui vale 1. 1 menos C. 1 menos 8. É 1 mais 8, que é 9. Né? Então, o resultado dessa primeira aqui é 9. Próxima. Bom, essa próxima também é uma expressão aritmética, né? Então, e a gente tem
toda essa coisa aqui que está envolvida num único parêntese, que vai ter que ser somada com essa multiplicação, né? Então, depois que a gente fizer essas duas coisas, aí a gente pode fazer a soma, tá? Mas esse primeiro lado aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu sou obrigada a resolver esse parêntese mais interno, né? Então, qual é o valor, o quociente da divisão na inteira de 20 por 3? O número mais próximo aqui do 20, que é divisível por 3, é o 18, que vai dar 6. 6 é o resultado dessa divisão, né? Então, o resultado desse negócio todo aqui é 6. 6 agora dividido, né? O quociente da divisão inteira de 6 por 3 vai dar 2, que 6 já é divisível por 3 mesmo. Então, aqui deu 2. Eu vou somar 2 com 8,2 multiplicado por 8,2. Ou, né, isso aqui é 8,2 ao quadrado, tá? E aí, eu super sei fazer conta de cabeça, mas eu vou fazer essa na calculadora só para não me achar tanto, né? 67,24. Somado com 2, então, 69,24. Beleza? A próxima aqui é uma continha, uma expressão aritmética também. Vou colocar um cronômetro aqui agora para dar um tempo, para marcar uns tempos mais razoáveis. Eu quero chegar no próximo exercício que eu deixei aqui para vocês, que é mais legal. Isso aqui é realmente para a gente entender esse negócio das tabelas verdades, né? As próximas aqui que são expressões lógicas, são mais interessantes. Bom, aqui então, primeira coisa que a gente tem que resolver são esses parênteses que a gente recebeu aqui, né? Então, D vezes 10. 1,5 vezes 10 dá 15, né? Então, aqui a gente tem 15. Esta multiplicação aqui de menos C com menos C vai ter que ser feita separadamente. Somo com a divisão do 15 por A, né? Para seguir aí a ordem das coisas. Se eu faço o menos C vezes menos C primeiro ou o outro, na prática não vai fazer diferença, né? Mas vamos seguir a ordem que eu falei lá da esquerda para a direita. Menos alguma coisa, né? Eu estou fazendo o oposto aditivo dessa coisa. Então, essa operação tem até mais precedência do que a multiplicação. Eu deveria voltar nos meus slides e dar uma corrigidinha nisso. Então, primeiro eu faço menos C, C já é menos 8, então vira 8. E aí eu multiplico por menos C, que é 8 também, né? Então, aquilo ali também pode ser escrito como menos C ao quadrado, né? 8 vezes 8, 64, que eu vou somar com o resultado da divisão de 15 por A. 15 dividido por 5 dá 3. Então, 67, né, é o resultado dessa. Vamos fazer mais uma aqui. Mais uma ou duas, né, que são agora que a gente está entrando nessas lógicas aqui. Então, se você não lembra das tabelas verdades, eu coloquei os slides lá e eu não vou tirar do exercício aqui para a gente não perder.
Tudo certo aí? Olha só, hoje teve um eclipse lunar total com lua vermelha, gente. Não nem pensei em ver esse negócio. Então, a gente tem uma comparação sendo feita aqui, né? E com essa outra coisa. Então, agora veja que eu tenho o e e o ou. Eu precisei colocar esse parênteses aqui para ficar bem claro que eu primeiro quero avaliar L ou verdade, e aí o resultado que dá nisso vai ser um dos ladinhos do meu E, né? Se eu não tivesse esses parênteses aqui, eu já não sei se eu faço E primeiro ou, e eu escolher fazer da esquerda para a direita, talvez não fosse o que eu queria, né? Então, o parênteses pode fazer muita diferença. L ou verdade? L é a variável que é falso, ou verdade. Se tem algum que é verdade, né? Então, o resultado dessa expressão é verdade. B é igual a vezes C, né? Então, eu tenho A vezes C, 5 vezes menos 8, né? Certamente isso não é 10. Então, B não é igual a vezes C. Então, o resultado disso aqui é falso. Falso e é verdade? Só tem como o E ser verdade se os dois forem verdades, né? Então, o resultado disso aqui é falso. Próximo aqui. Deixa eu já fazer esse aqui que é mais rapidinho, né? Tá mais curtinho, aliás. B maior que A ou B igual a vezes A? B é maior do que A? Sim, 10 é maior do que 5, né? Então, verdade. B é igual, 10 é igual a 5 vezes 5? Não, né? 10 é diferente. Então, isso aqui é falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No ou, né? Qualquer um que for verdade. Vamos fazer mais este sexto, só para terminar. E agora aqui, a gente já entra naquele caso que eu falei lá em cima. Ó. O que eu faço primeiro, né? O E ou o ou? Será que eu estou querendo fazer L e isso? Ou aquela outra coisa, né? Ou então L e aquela outra coisa. Isso aqui não tem precedência mesmo do que eu tô falando, tá? Então vamos fazer na ordem da esquerda para a direita, tá? Então, primeiro eu vou fazer L e isso daqui, até a primeira ali. Deixa eu ver se faz sentido o que eu tô querendo fazer. Isso, vamos fazer nessa ordem. Então, resolver primeiro esse cara. L e isso. O resultado que der aqui, eu faço um ou com o resto, né? E aqui não tem, nesse caso aqui não tem ambiguidade, né? O não só se aplica a uma coisa, só tem uma coisa do lado direito dele. L é falso e agora eu quero saber o resultado dessa coisa toda, né? A divisão inteira de B por A, divisão inteira de 10 por 5, dá 2. 2 é maior ou igual a menos 8? Sim, né? 2 é positivo, menos 8 é negativo. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, é falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar falso, porque a gente precisaria que os dois fossem, né, verdade para isso dar verdadeiro. Então, aqui é falso. E agora eu quero saber falso ou o resultado de não A menor ou igual a C. Bom, A menor ou igual a C. Primeiro eu tenho que avaliar isso. A menor ou igual a C. 5 é menor ou igual a menos 8? Não, né? 5 é maior. Então, isso é falso. Não falso, verdadeiro. Então, o resultado dessa expressão não A menor ou igual a C é verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro.
Esse de baixo é rapidinho, eu vou só comentar. Veja o que eu estou falando. Essa operação ou essa? E as duas são praticamente iguais, né? Uma eu estou fazendo B dividido por A igual a C, na outra B dividido por A diferente de C. Ó, se eu estou comparando B dividido por A com C, ou eles são iguais ou eles são diferentes. Não tem como os dois. Eu nem preciso saber o valor de B, A e C para saber a resposta desse negócio aqui. Porque ou esse aqui é verdadeiro e aí esse aqui vai ser falso, ou esse aqui vai ser falso e o outro vai ser verdadeiro. Ou eles são iguais, ou eles são diferentes. B dividido por A igual a C, então, independente disso, algum deles vai ser verdadeiro. E o ou, tanto faz qual for verdadeiro, importa que algum seja, né? Então, isso aqui vai ser verdade também. Então, a gente tem que ficar de olho nesses, né, eventualmente, truques, digamos assim, que a gente consegue fazer, né? Não precisava nem avaliar a expressão, quanto que é B dividido por A e comparar isso com C realmente, né, para saber o que, que ia dar aqui. Mas vamos lá para algo mais interessante. Nosso primeiro algoritmo que faça mais sentido. E ele ainda é bobinho, só quero que vocês treinem, né, essas nomenclaturas que a gente foi vendo hoje. Então, faça um algoritmo para converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit. E aí eu estou mostrando ali, ó, se C é um valor da temperatura em graus Celsius, então 9 dividido por 5 vezes C mais 32 vai ser a temperatura em Fahrenheit. Então, por mais que eu não esteja falando aqui, ó, o meu algoritmo tem que ser capaz de receber uma temperatura em Celsius e mostrar depois, né, quanto que é ela em Fahrenheit. Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês escreverem o algoritmo. A continha está aqui, né? Então, é só realmente para vocês aprenderem a escrever no formatinho lá que eu passei, na sintaxe, né, que a gente acabou de ver. Tudo bem aí? Esse aqui, então, é só para a gente fazer um treino inicial, né? Então, se eu vou precisar receber essa temperatura em Celsius, e até aqui a dica já está me dando esse nome de variável aí,
C, né? Vai vir algum valor C qualquer. Faz sentido, então, declarar uma variável C. Faz sentido também que ela seja um número real, né? Tem temperaturas aí que faz sentido ser real. Então, minha primeira linha, vou declarar uma variável C, que é do tipo real. Então, linha 1. Aí, na segunda linha, eu vou fazer a leitura, né, da temperatura em Celsius que a pessoa quer converter. Feito isso, eu preciso fazer essa continha, né? Então, 9 dividido por 5 vezes C mais 32. Eu posso colocar o valor do resultado disso, né? Então, 9 dividido por 5, isso multiplicado por C, e aí mais 32. E aqui a gente nem precisa colocar parênteses, né? Mas eu até poderia aqui, faz isso aqui primeiro, depois multiplica por C, né? Ou faz tudo isso primeiro, para depois somar com 32, mas desse jeito já daria. Agora eu não posso deixar essa linha solta dessa forma, né? Eu preciso colocar o resultado dessa expressão em algum lugar. Poderia ser a própria variável C. Por que não? Porque eu não vou precisar. Por que não poderia ser, né? Eu não vou precisar mais desse valor C que me foi passado. Então a gente tem que ter esse pequeno controle, né? Às vezes eu não posso perder o valor C que foi dado para mim, e aí eu preciso colocar esse resultado em uma outra. Mas se eu não tiver problema, né? Porque lembra, se eu colocar aqui o C, o que vai acontecer é que eu vou avaliar isso e vou sobrescrever, né? O que quer que esteja lá em C antes, eu vou colocar esse novo valor aqui. No caso desse algoritmo aqui, tudo bem. E aí você vai lá e escreva a variável C. Ou, né, até mais bonitinho, a temperatura em Fahrenheit é C. Se você ficou desconfortável, então declara uma outra variável f, atribui o valor para ela, e aí f vai ser o nosso resultado. Né? Então, tudo bem, se lá no meio do caminho você falar, precisava de outra variável, beleza, volta lá, bota uma linha a mais no início ali, falando que você vai usar agora uma nova variável, né? Algoritmos não devem ser construídos de uma única vez, né? A gente vai estar lá no meio, às vezes, e fala, precisava de outra coisa, né? Volta, refaz. Certo? Então, isso aqui realmente são para discutir algumas coisinhas aqui. Esse aqui é mais trabalhosinho não, né? Porque eu estou falando para vocês. Faça um algoritmo que calcule a média final antes da recuperação de um aluno desta disciplina. Então, eu vou forçar vocês a irem lá, onde eu defini como é que calcula a média, e para escrever esse algoritmo aqui. Então, quando a gente eventualmente, nos exemplos, nos exercícios que eu vou dar, eu vou falar, seu algoritmo deve receber tal e tal valor. Nesse caso aqui, a gente consegue, com o que olhar lá na definição da média da disciplina, perceber o que ele precisa de receber como entrada, né, para definir as variáveis. Então, quando for fácil, eu vou evitar dizer, mas tem vários exemplos que eu vou falar, receba tal coisa, né, nesta ordem, e aí vocês trabalham com esses dados.
Tudo certo aqui? Isso aqui também não é para ser complicado de fazer o algoritmo, né? É mais vocês irem atrás mesmo da conta que é para ser feita aqui, né? Então, lá no plano de ensino, eu coloquei a média final antes da recuperação será 45% da prova teórica, mais 45% dos exercícios de programação, mais 10% dos exercícios teóricos. Então, eu preciso saber qual é a nota da prova teórica, qual é a nota dos EPs, qual é a nota dos ETs, né? Então, realmente eu vou precisar dessas variáveis. São valores entre 0 e 10, cada uma delas, mas podem ser valores reais. Então, real, nota da prova, nota dos EPs, nota dos ETs. Isso é a minha primeira linha. Na segunda linha, eu vou fazer a leitura desses três valores. Né? Me passa aí a nota da prova, dos EPs, dos ETs de um aluno. E para calcular a média, né? E aí eu também vou até usar a mesma fórmula que está ali, eu vou colocar numa variável chamada MF, então eu preciso declarar ela aqui. MF vai receber 0,45 que multiplica P, mais 0,45 que multiplica EP, mais 0,1 que multiplica ET. E escreva a média final. Ou um textinho, né? Só a média final é. Certo? A gente tá. Não vou passar outro exercício para a gente fazer agora, mas gostaria que vocês tentassem fazer como tarefa aí. Esse exercício, inclusive, está numa lista que eu deixei para vocês de extra, tá? Então, eu coloquei lá no Moodle ontem. Deixa eu abrir também para eu lembrar o nome que eu coloquei. Exercícios de apoio, tá? Então, é uma lista extra aí que não tá valendo nota, mas é para vocês treinarem mais, tá? Para não ficarem só com esses aqui. Essa aqui o que é a diferença, né? Então, eu estou pedindo, ó, faça um algoritmo que leia dois números inteiros e apresente o maior dos dois valores. E eu já estou tirando a expressão que calcula o maior dos dois valores. Mas o importante aqui que eu quero é o teste de mesa, tá? Então, tente fazer esse teste de mesa aí. Esse é um dos exercícios que está lá no exercício de apoio. E aí, qualquer coisa, a gente vai voltar, pode voltar a ver eles. Não sei se dá tempo amanhã, mas certamente na semana que vem daria. Semana que vem a gente já tem esses horários de atendimento, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer nesses horários de atendimento. Pegar uns exercícios desses e ir fazendo, tá? E é isso. Uma outra coisa que eu vou deixar para vocês, para quem já quiser adiantar o que a gente vai fazer amanhã e puder, tenta instalar, mandei o link aí no chat para vocês. Tenta instalar esse programa aí que é o Anaconda, tá? A gente vai usar para a aula de amanhã. Beleza? Não achei que a gente ia demorar tanto assim na aula de hoje, mas terminamos. Vou parar de gravar aqui, a gente tem mais uns minutinhos aí, pode conversar ainda.